Pedro, apóstolo, e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Pedro, apóstolo, e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite dá a conhecer a outra noite. Pedro, apóstolo, e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco ressoou por toda a terra, e a sua notícia até aos confins do mundo. Pedro, apóstolo, e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário. Saudemos também todos aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação. Queremos também saudar o senhor presidente da República da Guiné Equatorial, que também hoje celebra conosco, e um grupo de jovens de Guadalajara, México. Coloquemo-nos diante do Senhor nosso Deus, com confiança no seu amor misericordioso, e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Christe
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes,
de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse-lhe: "Levanta-te, depressa!" E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: "Põe o cinto e calça as sandálias." Ele assim fez. Depois acrescentou: "Envolve-te no teu manto e ergue-te." Pedro saiu e foi-o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando-se a si, exclamou: "Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu." Palavra do Senhor. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. A toda a hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. Enaltecei comigo ao Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade.
voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor libertou-me de toda a minha ansiedade. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia, e não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me a força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo a ti, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse dia solene em que celebramos festivamente São Pedro e São Paulo, queremos unir também a nossa oração ao Santo Padre, o Papa Francisco, que ali se encontra no primado de Pedro, na sua cátedra. E hoje, olhando para a nossa liturgia da palavra, vemos que a Sagrada Escritura mostra para nós traços muito concretos da vida desses dois homens grandes, homens de Deus, fortes, capazes de superar todo o seu sofrimento, angústias, perseguições por causa da fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para São Pedro, vemos aquele homem, a princípio, antes de conhecer a Cristo, um simples pescador. O homem com capacidades extraordinárias. Por isso, assim, o Senhor o convidou quando estava no exercício dos seus trabalhos como pescador. Convidou para ser pescador de homens, para testemunhar com ele o próprio Cristo, o amor de Deus, e fazer também com que o reino de Deus pudesse crescer. Depois que Jesus partiu, tomou esta posição à frente da comunidade de Jerusalém, à frente dos seus discípulos, dos apóstolos de Jesus, e depois de ser testemunho do amor de Cristo, conseguiu animar a fé de tantos e tantas que viviam tempos difíceis. Então, assim como Pedro e depois como Paulo, ele foi um homem capaz de também animar muitas comunidades, principalmente por onde passou até chegar em Roma, onde entregou sua vida por amor a Cristo e à Igreja. E quando nós olhamos São Paulo, nós vemos que antes de conhecer a Cristo, era um homem vigoroso, inteligente, ensinava nas sinagogas, era um fariseu de qualidade. Porém, perseguia a Igreja de Jesus, até o dia em que encontrou-se com ele. Tudo mudou na sua vida. Paulo tornou-se o homem dos gentios, animado por animar tantas e tantas comunidades que ele mesmo também criou.
e ali ensinou como devemos seguir a Cristo, como nós devemos dar testemunho da nossa fé. Então, essas duas colunas da igreja são para nós um grande exemplo, exemplo de perseverança, exemplo de liderança, de homens de oração e tantas outras qualidades, no qual nós devemos inspirar a nossa caminhada de fé. E depois, quando nós ouvimos, nessa primeira leitura, a perseguição da igreja estava muito grande, os discípulos de Jesus estavam com muito medo, até mesmo por causa da sua própria vida. Pedro estava preso, Tiago tinha sido morto. Imagine um ambiente de uma igreja nascente, marcada pela perseguição e pela vida difícil por causa do nome de Jesus. Como é bonito nós vermos aqui nesta própria leitura a comunidade, que mesmo no meio desta confusão toda, perseveraram, porque buscaram viver em unidade de fé e oração. Foi a oração que a comunidade, como igreja reunida, puderam tocar com certeza o coração de Deus. E assim, Pedro foi libertado da prisão. E nós assim ouvimos que o grande testemunho em tempos difíceis da primeira comunidade cristã é a oração que gera unidade. Esta é que o Senhor nos convida. Uma oração que gera unidade com a comunidade, com toda a igreja. E não uma oração intimista, uma oração só para mim e para a minha família, mas uma oração que deve estender-se por todas as necessidades do mundo, da igreja, onde quer que esteja. E depois, o próprio São Paulo, nessa segunda leitura, também com o seu exemplo de fé, depois de tanto ter anunciado o Evangelho, chegou, enfim, à sua grande maturidade, que é para nós um grande exemplo, para poder dizer que chegou o tempo, perseverou, guardou a fé. Isso sugere para nós, meus irmãos, também nesse tempo de hoje, que são tempos difíceis, olhar para a nossa resistência diante de um mundo totalmente averso ao segmento de Jesus, aos ideais de Jesus. E até, muitas vezes, muitos cristãos concordam com tais ideais. É importante que nós procuremos manter a nossa perseverança na fé, nos nossos princípios, nos valores que vêm do Evangelho, para que, assim, animados por esta fé, saibamos, com a graça do Espírito Santo, vencer todos esses tipos de tribulações, com maestria, mas também com elegância espiritual. É assim o exemplo para nós, e que nesse Evangelho, Jesus pergunta para saber o que dizem sobre Ele, mas são respostas totalmente distorcidas daquilo que Jesus era, e que São Pedro, em nome da comunidade, vai dizer que Ele é o Messias, o enviado de Deus. Essa resposta, como Jesus diz, não é por causa do sangue, nem por causa de ninguém, mas apenas por Deus. É Deus quem revelou a Ele quem é Jesus. E quem é Jesus também para nós? Na nossa vida, ouvimos tanto falar de Jesus nas redes sociais, e assim, até mesmo no meio das nossas famílias, mas muitas vezes pode parecer muito artificial, uma vez que saber falar de Jesus, ouvir falar das suas ações, do seu amor misericordioso, mas não muda nada na minha vida. Eu continuo a favor da morte, eu continuo a favor da violência, eu continuo a favor, de tantas coisas que não agradam a Deus. Quem é Jesus na minha vida? O que Jesus tem feito até hoje para poder eu tomar uma decisão e mudar e transformar a minha vida? Somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs, a olhar para o grande testemunho desses homens de Deus e também não deixar de rezar por esta unidade da igreja, como vimos o testemunho das primeiras comunidades cristãs. Estamos unidos ao Santo Padre, Papa Francisco,
E assim como esse sinal presente ali é para nós um grande sinal desta unidade. Por isso nós queremos pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo, por toda a Igreja, por todos os cristãos, para que nós procuremos crescer a cada dia no nosso compromisso de fé, crescer no caminho da oração e, com certeza, permitir que o Senhor, através desta oração, gere em nós esta unidade, para vivermos em comunidade fraterna. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus as nossas súplicas pelas necessidades de todo o mundo, dizendo ou cantando, cheio de esperança. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pela Santa Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades do mundo, a força de Deus que conduz à salvação, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor.
pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê a força, oremos. Por intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Cristo, para que Ele os livre de todo o mal, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Pelas nossas comunidades, para que vivam na paz e na concórdia e bendigam a Deus que está nos céus, oremos. Pela intercessão dos vossos santos, salvai-nos, Senhor. Deus clemente, cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica e, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício esteja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos una intimamente a vós ao celebrarmos esse divino sacrifício por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Pedro e Paulo, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso livro, entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará a recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará a recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Demos graças a Deus Pai que nos chama a tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará a recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Nele encontramos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará a recompensa no dia da sua vinda. Eu sei
Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, tronos e dominações, principados e potestades, por ele e para ele tudo foi criado. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará a recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. O Senhor disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O Senhor disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. O Senhor disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com estes sacramentos, concedei-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que, assíduos à fração do pão e aos ensinamentos dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Quero agradecer a presença de todos vós que celebraram conosco esta solenidade. Agradecer a presença do seu presidente, da sua comitiva que está aqui presente. Quero saudar aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação social, particularmente aqueles que vivem sozinhos, idosos, doentes. E também saudar tantos e tantos sacerdotes que hoje também foram ordenados nesse dia. Temos um aqui presente, né?
e outros aqui em Portugal, em toda a igreja, que nesse dia receberam a ordem do sacramento da ordem. Nós queremos pedir ao Senhor nosso Deus, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a graça da fidelidade a Jesus, ao Evangelho, que é o exemplo deles, anime a nossa caminhada de fé. Então, boa continuação de um santo dia. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Ai o noblesse de religiosos objetos. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave